Muito boa noite, bem-vindos. Programa Centros aqui na TV Univates. Nós vamos fazer hoje a segunda edição do programa sobre lançamento do Anuário Arquitetura 2018, que é um tema que nós tratamos já na semana passada, mas que hoje nós temos continuidade, logo após a abertura do programa. Começando então nosso programa Centros de hoje, vamos fazer uma segunda edição, um segundo programa sobre o lançamento do Anuário Arq 2018, Arquitetura, Decoração, Interiores, Tecnologias e Tendências. Conosco aqui a professora Merlin Dimmer, que é professora do curso de Arquitetura aqui da Univates, também o Luiz Gustavo Portinho, editor do Anuário, que já participou conosco do programa da semana passada, e temos também o André Damiani, da Florence, e a Daisy Kunzler, da Open Decor. Ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Ia colocar um primeiro tema aqui para que a gente pudesse introduzir o conceito. Arquitetura, urbanismo, a questão da decoração, de como isso hoje em dia faz parte da vida das pessoas, da vida da nossa sociedade contemporânea. Eu costumo dizer que alguns temas eles vieram e hoje em dia são obrigatoriamente fazem parte da nossa discussão do dia a dia, né? Por exemplo, gastronomia. Como os programas de gastronomia se proliferam na televisão, como a gente hoje assiste, gosta, como a gente quase vai para uma profissionalização de alguma coisa que a gente brinca depois amadoristicamente em casa. A decoração está num clima semelhante, né? A gente tem muito programa de decoração, as pessoas querem saber um pouquinho sobre como montar sua casa, quais são os conceitos, quais são as possibilidades, quais são os elementos que trazem. Decoração passou a fazer parte da vida das pessoas? Bom, a decoração passou com certeza a fazer muito parte da vida, do dia a dia das pessoas, e principalmente do profissional. Eu percebo que há uns anos atrás as pessoas não vinham na loja me procurar procurando uma peça de design, ou uma peça que tivesse a assinatura de um design famoso, brasileiro ou mesmo não brasileiro. E hoje isso é uma constante. O próprio profissional ele chega na loja e nos procura por causa disso, porque a gente tem essa preocupação em ter, aqui no nosso Vale, peças assinadas e peças com design moderno, bem contemporâneo, e com o que está, no momento, né, sempre circulando. Podemos dizer que isso tem alguma relação com a questão, não só a internet, né, mas o fluxo da comunicação? Quer dizer, hoje eu tenho informações de qualquer lugar do mundo e busco elas aqui no meu espaço próprio também? Eu acho que com certeza, até porque assim, algumas pessoas olhavam numa revista determinada peça, que coisa linda, eu gostaria muito de ter essa peça para mim, e não tinha acesso. Uhum. E hoje não, graças a Deus a gente tem acesso a qualquer peça, né? Não precisa mais ir para São Paulo, Rio ou mesmo outro estado procurar uma peça, a gente consegue aqui no nosso Vale mesmo trazer a peça até o cliente ou o profissional, né? Certo. E complementando o que a Daisy está falando, eu acho que tem muito a ver, nos dias de hoje, a pessoa querer ter um bem-estar e se sentir bem no ambiente que ela está, né? Então, seja na sua casa, no local de trabalho, ou no momento de lazer, né? O que a pessoa está procurando é um bem-estar e é estar recheado e rodeado de elementos dessas peças, porque isso faz a pessoa se sentir bem, né? Ela estar no ambiente que está compositivamente bem projetado, né, que ela está num local que deixa o ambiente harmônico, e isso tudo traz um bem-estar para o usuário, né? E eu acho que é isso também que as pessoas procuram. Então, não é sim a peça, o design e algum elemento especial, porque a mídia traz isso traz mais próximo de nós, tudo isso, mas tem muito a ver também com eu me sentir bem, eu estar bem, eu viver feliz, né? E isso tudo, arquitetura, interiores, faz parte do dia a dia da vida das pessoas. Certo. Tem que ter a elegância, mas a praticidade também, né? As duas coisas têm que andar junto, né? É isso que eu ia comentar. André, a tua área é mais móveis, né? O móvel não pode perder a funcionalidade, mas ele tem que ser prático, ele tem que atender a demanda. Mas as pessoas também querem um pouco mais de
ou um pouco de conforto, ou um pouco de requinte, ou um pouco de novos elementos agregados, a cama continua uma necessidade, a mesa continua uma necessidade, mas tu quer mais do que uma cama e uma mesa, né? Na tua primeira colocação, tu falaste na questão do gourmet, da cozinha, de como a gente chegou a decoração fazer parte do dia a dia da gente. Para mim é muito claro, estou há 27 anos fazendo isso, que as necessidades elas sempre existiram e hoje a gente consegue sair um pouco da necessidade e agregar qualidade a isso. Então é isso que dá prazer. A gente tinha muito pouco tempo há alguns anos atrás. Hoje a gente acha que falta tempo, mas os nossos ancestrais tinham menos. Eles tinham a vaca às 5 da manhã lá na porta ou às 4. E ela não dorme muito cedo. Eles tinham outras coisas que faziam o tempo ser ocupado. Então, hoje nós temos muito tempo disponível para pensar em qualidade, para pensar em apreciar as coisas. Então, a nossa casa ela precisa de conforto para ser apreciada, senão a gente não vai ficar em casa. A gente precisa uma alimentação saudável e prazerosa, senão a gente vai sair para comer e talvez não saiba o que está comendo. Então, eu acho que entrou no tema isso, principalmente por quê? Porque a gente consegue ter tempo e aí a gente pode avaliar realmente se a gente está adquirindo produtos bem desenhados, bem fabricados, bem elaborados. Tá? Essa é uma forma de ver um pouquinho mais ampla, talvez, da minha parte, mas o design chegou assim. E aí a gente consegue o quê? Mudar as profissões. A gente está aqui tratando do tema arquitetura, que a gente está tentando trazer, fortalecer a arquitetura dentro do nosso vale. O que é fortalecer a arquitetura através do livro que o Gustavo edita? É fortalecer ela como uma ferramenta de tecnologia. A gente se forma e vai vender o quê? Vai vender educação, tecnologia para esse cliente. Antes a gente não tinha disponibilidade de arquitetos. Tá? Certo. Gustavo, um pouquinho do teu olhar. Quer dizer, tu trabalha com uma edição, com um livro, tu trabalha com uma linha editorial, e é justamente o outro lado desse processo, é socializar, é tornar visto para as pessoas através de uma ferramenta, de uma mídia, de um produto, aquilo que as pessoas botam como sua necessidade ou como seu sonho, como seu projeto de realização, até para qualificar a sua vida e o seu tempo livre em casa. Isso, é que, na verdade, o que a gente tem que ter como ênfase e como prioridade é algo até mais profundo. Qual é o papel que eu desempenho na sociedade? O que eu estou fazendo aqui? Eu escolhi fazer livro. Certo. O meu papel é comunicar. E eu tenho que fazer isso com responsabilidade. Eu tenho que comunicar isso de uma forma adequada. Eu tenho que comunicar isso com um conteúdo adequado, porque esse livro ele serve como referência. Então as pessoas têm que buscar aí um conteúdo em que elas possam se inspirar. Então eu acho que eu e o livro, a gente entra nessa questão das pessoas, sim, estarem buscando isso como gourmet, ou estarem buscando isso como a decoração, mas daqui a pouco das pessoas poderem se informar da maneira correta, da maneira mais adequada, buscando as referências estudadas para isso. Então, esse nosso papel, esse meu papel como livro, é traduzir em palavras, em imagens, em conceito, toda essa questão, todo esse conceito, todo esse pensamento que há por trás dessa valorização do bem viver, qual é a peça de design que eu vou buscar para o meu espaço. Não é qualquer peça por ser qualquer forma, é aquilo que vai combinar com o meu estilo de vida. Então existe todo um engajamento e todo por trás disso. Não é só o bem viver por bem viver, mas de que forma fazer isso? E eu ia só comentar com vocês que a arquitetura, ou o conceito de arquitetura, o conceito da funcionalidade, não é uma questão obrigatoriamente de valor, de valor absoluto. Tu pode ter gente que tem uma disponibilidade de um valor maior
e tu vai ter eventualmente clientes que têm uma disponibilidade de um valor menor. Mas o cliente com um valor menor, ele também quer o melhor possível para dentro daquele seu perfil, né? Quer dizer, hoje não é mais uma questão de seletividade do perfil do consumidor, é só de necessidades ou disponibilidades diferentes. Eu acho que é uma questão de tornar a sua casa, o ambiente que tu vive, agradável. É o que todos buscam, independente pro teu da perfil, situação né? econômica. Todo mundo quer, eu acho, né, estar feliz dentro da sua casa, como o André falou. De repente, há uns anos atrás, as pessoas não tinham tempo de aproveitar a sua casa. Diferente de hoje. Hoje as pessoas apreciam ficar em casa, apreciam fazer festa com um amigo, um almoço em família, né? E por isso, então, a preocupação de manter a sua casa tão bacana, tão aconchegante, tão atraente, né? Um lugar onde eles realmente possam curtir com outras pessoas, né? Sim. Isso tem, entrando nesse assunto, tem muito a ver, e eu que sou professora, né, conheço um pouco da história Sim. desse mundo da arquitetura. A gente vê como antigamente as casas tinham todos os ambientes fechados e não eram integrados, né? E hoje a sala está integrada, a sala de jantar com a de estar, e a cozinha se tornou um espaço-chave dentro de uma casa para reunir os amigos, né? Então, essa história de a pessoa, por isso que antes eu havia comentado muito de fazer para eu me sentir bem Sim. dentro do espaço que eu estou. E aí, associando a isso, um anuário como esse tem acesso a todas as pessoas. E as pessoas, elas se inspiram, olham e refletem sobre o que eu quero para mim, né? Então, isso é muito interessante de ter um anuário de arquitetura que eu consiga levar para todo o segmento, seja o profissional, né, seja o usuário, né, o cliente que está ali atrás, ele também quer olhar e ver qual é o meu jeito, o meu estilo, como eu me sinto bem, e aí eu procuro o profissional que vai me atender, né? E aí eu procuro o fornecedor, o mercado, quem vai conseguir atender as minhas expectativas para eu estar bem dentro do espaço que eu estou vivendo, né? Então, acho que isso é muito interessante, é muito bacana todo esse lado, né? Até porque a minha parte como editor, eu observo casas de 1.000 metros quadrados e um apartamento de 40 metros quadrados, que eu me sentiria bem em qualquer um dos dois. Não é a questão do espaço ou... É uma questão mais profunda do que isso. Não é a questão de ser muito sofisticado ou menos sofisticado. É o que tu te identifica, como é que tu se sente bem, aonde tu se sente bem. E vou te fazer uma pergunta agora, curiosidade. Como editor, não como profissional da área né, ou professor ou que atua na área diretamente como fornecedor, quando a pessoa olha o anuário, ela já consegue se identificar o que ela gosta, o que ela não gosta, ou tem que ter uma preparação, tem que ser um pouco iniciado na área? Quer dizer, o gosto, a afinidade, ela é uma coisa assim muito intrínseca, muito natural? Ela é intuitiva, eu acredito que sim, porque eu, como editor, tudo bem, agora quando eu me distancio e me vejo como leitor, tem coisas que eu me identifico, tem coisas que eu não me identifico, tem coisas que eu faria para mim. Então, isso é natural do ser humano. Onde é que a gente buscar um lugar para viver, a gente fazia isso nas cavernas já, né? Então, assim, essa busca ela não terminou. Qual é a sua caverna? Fazem uns 10 mil anos já. Mas a gente se identifica, é uma coisa intuitiva que vem do ser humano mesmo, né? É conceitual. É nato. É interessante isso, porque por mais que seja físico, busca uma identidade, né? E é um pouquinho do que a arquitetura tem que tentar desenrolar. Imagina o profissional ali atrás, né? Que ele tem que atender a todos esses gostos. E a gente está vendo cada vez mais que o profissional também procura o seu nicho, o seu modo de trabalhar no mercado. E aí também vem o encontro anuário, porque ele vai mostrar os diferentes profissionais e as pessoas que trabalham numa linha mais clássica, o outro mais contemporâneo, né, um outro que remete a uma década de 80. Então, a gente está vendo os diferentes profissionais e as formas de trabalhar, e aí facilita para o cliente. Qual é o profissional que ele quer procurar, para onde ele se afina, qual é o jeito que ele gosta, né? Como ele se posiciona. O que é bom para ti? Claro. Né? O que é bom para ti? Quem tu é? Então, uma pessoa solteira, casada, com filhos, qual é o estilo de vida que tu quer ter? Isso tudo tem profissionais que se prontificam e estudam para desenvolver e tentar entender quem tu é
para tentar poder te passar aonde tu vai viver, né? Certo. E eu acho que o que mais importa é o que tu quer para ti. Perfeito. Fechamos o primeiro bloco. Já voltamos contando um pouquinho da história. Eu quero ver, ouvir um pouquinho o André e a Daisy, de como é que as empresas de vocês entraram na história do anuário e como é que vocês constroem a situação de hoje. E aí também um pouquinho da professora Merlin sobre a questão da escolha, né, do edital, a avaliação do conteúdo. Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos fazendo então uma segunda rodada, uma segunda edição, um segundo programa sobre o tema do lançamento do anuário ARC 2018, Arquitetura, Decoração, Interiores, Tecnologias e Tendências. Conosco aqui a professora Merlin Dimmer, que é professora do curso de Arquitetura da Univates, também o Luiz Gustavo Portinho, que é o editor do anuário, e temos o André Damiani, da Florence Móveis, né? E a Daisy Kunzler, da Open Decor. No programa da semana passada, o Gustavo estava nos contando que existem algumas empresas master que fazem assim, toda a sustentação, todo o apoio ao desenvolvimento do conteúdo. Temos duas delas aqui. E não sei se as duas empresas já participam desde o início? Desde o início do projeto? Por favor, nos contem um pouquinho, então, como é que foi essa escolha, essa ideia de entrar no projeto já de 4 anos e como é que tem sido essa caminhada e as mudanças, melhorias e como é que isso impactou para vocês ao longo desse tempo? Agora entra a parte de contar a história. Eu ia deixar a Daisy começar, porque quem trouxe ou quem convidou o livro para a Lajado foi ela. Depois ela explica melhor como funciona. A ideia do livro, a gente sempre buscou formas de nos comunicar com o mercado que qualificassem o mercado. Qualificassem o mercado não só como um anúncio, até porque o meu produto para vender é um produto que não é um produto de anúncio, da Daisy também. Nós trabalhamos com um produto de valor agregado maior, de detalhamento maior, e isso acaba que eu preciso que haja um estudo maior. Preciso de profissional qualificado para poder auxiliar o cliente a ter um custo-benefício quando vende o meu trabalho. Então, quando surge o livro em Lajado, na primeira edição, eu nem conhecia o Gustavo, a gente só patrocinou. Na segunda edição, eu digo, não, peraí, eu tenho que conhecer o dono do negócio aqui, porque eu gostei do resultado, então vamos conhecer. E aí ele veio, nós começamos uma conversa, a Daisy já era anunciante, a Andréa já era, vários outros anunciantes que a gente já tinha. Acabou que a gente começou a analisar o livro com o olhar de uma ferramenta para o mercado e que atendesse as nossas empresas e pudesse também transformar o mercado num mercado onde todo mundo tivesse acesso a trabalhos bons, onde a gente não tenha classificados no meio da foto. Tá? Então, essa primeira frase, eu acho que eu falei para ti, eu não quero anunciar nos classificados o meu produto. Então, quando vem o livro, eu vejo que eu tenho uma forma de me comunicar e isso atende a expectativa, foi bem. Segundo momento, bom, é um presente para o final de ano. Vamos fazer uma festa para entregar. Aí fizemos uma festa de última hora lá em Santa Cruz e levamos o pessoal até lá e entregamos para o quê? 100 convidados? Então, conseguimos reunir algumas pessoas, fizemos uma festa legal lá, numa das nossas lojas, e das pessoas do grupo. No segundo ano, bom, foi muito legal, o pessoal gostou. O que a gente vai fazer? Bom, vamos transformar isso num negócio que agregue mais ao profissional, que não pareça só comercial. É comercial? Sim, todos nós somos vendedores. Sim. Como a gente faz isso? Aí entra a universidade. Vamos ver se a universidade topa trabalhar junto com o mercado. E aí
foi agradável voltar para a universidade, entrar de novo depois de 20 e muitos anos que eu já me formei, e ser bem recebido, e em cima disso a gente conseguir desenvolver um trabalho onde a gente consegue levar mais profissionais e saber que eles podem se qualificar em muitas áreas dentro da arquitetura. Então, é o contemporâneo, é o tradicional, é o clássico, é o entregador, porque nós vamos ter o arquiteto que é o entregador, que não é só o arquiteto do desenho, que ele vai, acompanha, leva até o final a obra. Tem o arquiteto que é mais designer. Então, a gente vai, eu não vou conceituar isso, eu vou deixar para a Melanie depois, mas a gente, dentro do mercado de arquitetura, consegue ampliar muito, tendo uma ferramenta clara. E, para mim, é muito importante a opinião da universidade. Certo. Porque ela deixa claro que a gente tem tecnologia por trás, a gente tem tecnologia de ensino, a gente tem educação atrás de tudo isso. Então, a gente vai ter cultura. Cultura se forma estudando. Deise, um pouquinho, como é que é a tua empresa, como é que vocês veem essa participação? Bom, eu conheci o Gustavo porque eu já fazia uma matéria com ele num livro que ele tinha em Caxias do Sul, na Serra, onde nós tínhamos loja. E ele era exatamente, eu me identificava muito com o livro, porque eu gostava muito do conteúdo que tinha no livro de lá. E aí, um ano depois, o Gustavo veio e me procurou, né, tendo a sugestão de a gente fazer um livro aqui. E, nossa, topei, né, na hora, porque o meu produto, como disse o André, também tem um valor agregado. Então, é preciso que os profissionais entendessem isso, né, que tivesse profissionais que levassem para o cliente, para ele entender o porquê desse valor agregado nessa peça, né. Então, o livro veio bem de encontro àquilo que a gente estava querendo, porque produto a gente tinha, nós só estávamos precisando que as pessoas conhecessem realmente o nosso produto, né? Porque às vezes tem muita gente que não costuma vir, né, na loja, ou porque tem um receio, porque é uma loja muito moderna, mas necessariamente o moderno ele tem para todos os gostos, né? Sim. Então, foi a partir daí que a gente entrou no livro e depois logo a gente se juntou num grupo, né? E aí seguimos todo o caminho que o André descreveu aí. Perfeito. Gustavo, eu acho que é legal salientar essa ideia que o André comentou, a Deise também, de que a proposta do anuário é não só dar visibilidade, mas também muito interessante a ideia de instruir, trazer cultura, formar a opinião, trazer elementos para consideração. Tu está ensinando o mercado a melhorar a sua percepção sobre a área. Não está só vendendo produto. Tu está entregando o conceito e, eventualmente, tu tem fornecedores que vão se ajustar a essa necessidade. Mas é qualificar a percepção da sociedade sobre arquitetura, urbanismo, decoração. É que, às vezes, até a gente costuma fazer dizer que é uma frase utópica, que não é utópica, que a educação transforma um país. Mas o país começa aqui. Né? Lajeado é o meu país, Garibaldi, enfim, o teu país começa na tua cidade. Então, eu acredito muito que a educação transforma as pessoas e foi por isso que eu fui para o lado do livro, porque é muito mais barato tu fazer uma revista, muito, muito mesmo. E a questão do livro, não só por ele se perpetuar, por ele ter um material sofisticado, ele está muito ligado à educação. A gente consome a educação por livro desde o jardim, Sim. desde a primeira série, das nossas letrinhas. Então, tem todo um conceito, por que o livro é um livro, por que ele tem uma capa dura, por que ele se comunica dessa forma. Então, é uma forma prática de tu levar a educação e conceitos muito sérios, que se tu for trabalhar esses conceitos muito sérios de uma forma muito séria, ela se torna pesada. Então, é uma forma muito intuitiva e muito agradável de tu consumir uma informação, de tu consumir uma educação, de tu consumir um conteúdo. É uma forma agradável e aprazível.
Certo. Então, quando tu tem empresas que entendem esse conceito Se e a agregam universidade que trabalha com isso, que se propõe a colaborar e contribuir com isso, eu me sinto de fato realizado porque eu estou fazendo a minha parte para transformar a minha sociedade. Certo. Então, eu acho que cada um tem esse papel e cada um está desempenhando. Tá exercendo A gente isso. está participando de uma coisa muito maior do que a gente imagina. Talvez lá na frente, quando a gente olhar para trás, a gente vai contar uma história Tem uma muito noção bonita. mais precisa. Mas a gente está escrevendo essa história. Claro. Professora Merlin, por favor, esse livro a gente pode considerar que assim, é um retrato para a história do nosso momento? Aqui se reflete a nossa cultura, a nossa situação enquanto sociedade? Com certeza, né? Ainda mais em se tratando de eu estar no meio acadêmico, né? Porque este livro ele está na 4ª edição e desde a primeira edição ele também está na sala de aula, né? Que é isso que o Gustavo está comentando da questão de a gente pensar num futuro, pensar em quem está aqui ao nosso lado também e pensar diretamente em Lajeado, né? Então, e na região. Então, um anuário ele traz uma questão de referência para o nosso estudante, né? Então, a parceria Univates com esse anuário, que depois a gente pode contar um pouquinho mais, né? Ela tem uma responsabilidade por trás e um reconhecimento, né? São duas coisas que são fundamentais. Quando chegaram até nós e disseram, vamos participar do anuário, na época era a professora Jamile, que estava na coordenação do curso de arquitetura, e eu na coordenação do curso de pós-graduação em design de interiores, né? E vamos participar do anuário da seleção, e nós, sim, vamos, e aí nós, duas coisas, uma responsabilidade e um reconhecimento de 14 anos de história de curso, né? Então, são duas coisas importantíssimas e isso mexe com quem está atuando e trabalhando, e mexe com o estudante, mexe com o profissional. Então, mexe com a nossa questão cultural, com a cultura, com o meio onde estamos vivendo, né? Perfeito. Fechamos o segundo bloco, já voltamos e vamos entender um pouquinho como é que se dá essa parceria entre o anuário e a universidade através do curso de arquitetura. Já voltamos. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre o lançamento do Anuário ARC 2018, arquitetura, decoração, interiores, tecnologias, tendências. Gustavo, um pouquinho dessa situação que se criou, então, a partir dessa 4ª edição, a seleção de conteúdos não é mais especificamente da tua responsabilidade como editor, mas tu criaste aí uma metodologia que envolve universidades. Por que isso foi feito e como está sendo feito? É uma forma de dar transparência ao processo, né? É uma forma de tu abrir as portas, de fato, e de uma forma de que qualquer profissional pode se informar, pode buscar estar ali. Né? Não é alguma coisa de se relacionar com a editora ou se relacionar ou buscar algumas formas de tu te articular para estar ali. Não, qualquer pessoa pode buscar. Essa questão de tu buscar o teu espaço no livro. Certo. A partir do momento a gente passou a ter mais arquitetos procurando o livro do que a gente podia atender. Né? A gente começou a ter uma linha de corte, porque a gente não pode colocar todos, não tem espaço para todos, embora a gente quisesse. Porque eu acho que até tem mais projetos, tem tantos projetos bons que mesmo esses bons acabam sendo cortados, porque a gente tem que ter essa limitação. E a entrada da universidade, eu acho que é a instituição mais autorizada para nos guiar nesses sentidos mais técnicos. Né? Como é que a gente vai fazer essa linha de corte? Por que alguns vão participar e outros não? Não é necessariamente a questão do projeto ser bom ou não ser bom. Isso não, é a questão de fazer uma classificação e, infelizmente, alguns são classificados, outros não. E eu acho que a universidade e os professores, eu tive a oportunidade de me reunir com eles e entender o processo e viver com eles esse trabalho todo.
foi um processo muito sério, foi um processo que eles se debruçaram muito tempo para poder fazer. Eles tiveram uma responsabilidade muito grande em cima disso, e eles levaram isso com uma seriedade muito, muito bacana. Eles de fato entenderam a seriedade disso e passaram isso no trabalho deles. Então, o que acontece hoje? Como é que funciona hoje? Isso, o arquiteto ele se inscreve através do nosso site, né? Coloca os arquivos, o briefing, as fotos do projeto, as plantas, e esse material todo vem para a editora. A gente sabe o nome do profissional, a gente sabe o telefone, o e-mail do profissional. Certo. Essas informações ficam retidas conosco, e o nome dele passa a ser um número. Então, esses números, essas pastas com números, é que vão para a universidade. Eventualmente, tem uma planta baixa com um logotipo do escritório, a gente apaga, porque a gente quer dar mais Tirar transparência. totalmente a condição de identificação. Porque daqui a pouco tu pode estar avaliando, mas tu conhece, ele foi teu aluno, ou o arquiteto é teu amigo. Sim. Tu tem que avaliar o projeto, né? Então, essa é a forma mais idônea que a gente encontrou, de uma forma anônima, deles avaliarem especificações técnicas do projeto e classificar projetos. Aí volta para nós quais são as pastas, quais são os números que passaram, e a gente checa com as nossas informações. E aí a gente convida. Até uma surpresa, às vezes, para eles mesmos. Eles não sabem quem foi classificado. Né? Certo. Merlin, o outro lado, aí tu recebe as pastas e como é que está o processo aqui dentro do curso de arquitetura? Eu acho que é importante comentar que é um processo que a gente sempre, na hora de montar uma banca, né? Na verdade é isso que acontece, é um número ímpar de pessoas, porque senão já chegaria 2 professores e os 2 professores iam ficar eu sim, eu não, então fica na situação. Então nós estávamos né, a professora Jamile e a professora Simone Tavares. E fomos as 3 professoras que sentamos, e muitos turnos também, né, e recebendo esse material, e sim, totalmente de forma anônima. E o que nós tínhamos que ver nesses projetos? Que eu acho que isso que é a parte interessante, que faz a universidade ter todo um sentido de estar participando no processo. Eu gosto muito de comentar que, no curso de arquitetura e urbanismo, existe um método de aprendizagem. O aluno não chega sabendo e ele precisa ter todo um método. Então, nós temos todo um acompanhamento e um alinhavo de uma disciplina com a outra, até chegar no final com disciplina de interiores. O curso de arquitetura e urbanismo da Univates tem disciplina de interiores. E nesse alinhavo, o aluno vai aprendendo questões de composição, de combinação dos elementos, né, de como ele trabalha a questão de um equilíbrio no ambiente, harmonia, e ele vai aprendendo isso de uma forma gradativa. E aí estar vendo isso no mercado, para nós é quase também um selo de tu ver, valeu a pena, né, tudo o que a gente faz durante uma graduação. Então, quando a gente fala aliar teoria com a prática, isso é muito mais profundo do que eu simplesmente falar teoria com a prática. Vamos aliar teoria e prática. Teoria e prática, estando alinhados, é sinal que eu vou ver um trabalho na prática que tem atrás dele uma fundamentação teórica. Né? E qualquer fundamentação teórica que nós trabalhamos num curso de graduação, ele tem que ter um embasamento lá na prática. Né? Então, esse aliar teoria com a prática é profundo. Né? Eu não tenho nenhuma teoria válida se ela não tem por trás uma prática que está realmente mostrando que aquela teoria é válida. Então, as pessoas acham, no mundo da arquitetura, como acontece? Existe fundamentação, sim. Né? Não é só questão do gosto, de uma tendência, né? Tem isso também, mas tem um treino. E não é obrigatoriamente um cerceamento de novas tendências, mas uma explicação do porquê de novas tendências. Exatamente. Eu também posso pegar um projeto contemporâneo ou um clássico e por trás disso eu tenho uma teoria. Né? E essa teoria é que nós verificamos se isso estava sendo contemplado.
E o arquiteto está tão acostumado a fazer que ele já nem sabe mais qual é a teoria que está por trás, né? Ele faz isso de forma bastante automática já. E nós, na academia, enxergamos, olha, ele fez isso, ele fez aquilo. Né? Então, isso é um reconhecimento do nosso trabalho e saber também que esse anuário ele entra como uma referência, e a gente chama no curso repertorização. Né? Quando eu vou trabalhar qualquer projeto novo, eu preciso me repertorizar e ver coisas que deram certo, não deram, e aí o anuário entra na sala de aula. Ampliar opções. Ampliar opções. Né? E esse trabalho do anuário ele entra na sala de aula. Os alunos que fazem estágio estão aí no mercado e vendo esse material. E aí depois a gente tem hoje profissional no mercado que é egresso nosso, e está lá o estagiário, que é o nosso atual aluno. Né? Então, isso tudo é um reconhecimento. E é gratificante depois ver, seja o profissional que não foi nosso egresso, ele está buscando atualização por meio do anuário. Né? Quando acontece o anuário, ele está lá e diz, agora tem uma universidade atrás. Querendo ou não, dá uma mexida nele também. Né? Ele está anos fora da academia e ele precisa voltar, ser olhada. Né, não é só pelo nome ou pela importância que o seu escritório já tem, mas por uma série de elementos que são de prática. Exatamente. Né? Posso depor um pouco em relação a isso, porque a gente trabalhou muito com vários escritórios nesses 2 anos agora, porque a gente começou já na metade do ano passado a explicar que teria isso nesse ano. Quando a gente começou a conversar com a universidade, para ela vir junto conosco, para ela vir e trazer esse olhar dela para o mercado, como a Merlin estava falando agora há pouco, a gente teve que explicar, porque você é avaliado, eu estou há 30 anos no mercado, eu estou há 20 anos no mercado, eu vou voltar para o banco da escola? Sim. Eu já fiz quantos trabalhos, todos estão ali, eu tenho mercado, as pessoas compram o meu serviço. Como eu vou ser avaliado? Por que eu vou ser avaliado? Então, a gente precisou fazer um trabalho de não é que o profissional vai ser avaliado ou reavaliado na primeira formação dele. Sim, a gente realmente quer, como empresas, que os profissionais que estão saindo da universidade ou que estão querendo voltar, porque dá para fazer um pós, dá para fazer um mestrado, dá para fazer um monte de processos novos, e nós, como empresas que fornecem, consigamos ganhar credibilidade ao nos darmos o prazer de sermos analisados, não avaliados. Então, a gente foi fazendo esse trabalho, foi explicando, e o mercado aceitou. Aceitou tanto que foi um sucesso. Então, esse foi um trabalho que a gente ainda acredita que ele é só o começo de um trabalho de universidades bem fundamentadas, com empresas que querem fazer o melhor. A gente sempre vai querer fazer o melhor. E juntos, com esse tipo de filosofia, a gente pode e vai conseguir transformar não só o profissional da arquitetura, como o marceneiro, como o meu concorrente. Ele precisa... É o segmento como um todo. O segmento como um todo. A gente não tem um projeto chamado Vale dos Lácteos. A gente pode ter o projeto Vale dos Arquitetos, ou Vale de alguma outra coisa aqui, o Vale da Decoração. É só uma questão da gente fomentar como empresas. Perfeito. Vocês, como empresa, se sentem avaliados também? Ou o projeto do arquiteto está lá e ele é aprovado? Puxa, mas está com tal fornecedor, está com outro fornecedor. Vocês, como empresas, como é que vocês se sentem fazendo parte desses projetos e, eventualmente, sendo escolhidos? Eu acho que a gente, como produto, não é tão avaliado, porque eu não sei... Ela pode me esclarecer, mas eu acho que é visto como um total, né? O projeto todo, o ambiente todo, não é como peças separadas, sim, né? sim. Mas é a peça bem colocada dentro do ambiente, né? Então entra nesse sentido, e aí entra a escolha do arquiteto em qual peça ele vai estar escolhendo, porque dependendo da peça tu vai ter, falando numa linguagem que vão entender, assim, uma questão que vai desequilibrar, ou vai ter um peso, ou não vai estar adequado ao próprio estilo, né, do ambiente. Então, isso tudo tem a ver. O legal da minha visão como editor e até como consumidor
é eu observar quais são os projetos classificados e quais fornecedores aqueles arquitetos classificados utilizam. Eu acho que isso é até um termômetro de mercado. Certo. Eu avalio dessa forma. Sim. Então, É um endosso, né? É um endosso. É um endosso. Então, tem vários projetos. Tem projetos classificados com um aval de uma universidade e que o arquiteto escolheu tais fornecedores. Poxa, isso é um sinalizador Claro, para mim tomar uma decisão. claro. No mercado tão competitivo, isso passa a ser um elemento a mais. Perfeito. Fechamos o terceiro bloco, já voltamos para também arredondar um pouquinho as informações no quarto e último bloco do nosso programa de hoje. Muito bem, quarto e último bloco do nosso programa Assentos de hoje. Estamos falando sobre o lançamento do anuário ARC 2018, Arquitetura, Decoração, Interiores, Tecnologias e Tendências. O Gustavo estava nos comentando de que os processos, então, os arquitetos que se inscreveram entregaram o projeto, todo esse material foi selecionado, foi organizado para tirar qualquer identidade, veio lá para os professores, as 3 professoras do curso de arquitetura. Professora Amélia, um pouquinho, como é que foi essa etapa de entender os projetos, perceber quais eram os conceitos? Há um ranqueamento, há uma seleção. O André colocou bem, não é uma questão de avaliação, né? Não é uma questão de dizer que algum não tenha mérito ou tenha, mas quais são aqueles que estão mais próximos de elementos atuais? Como é que se deu esse resultado para ser devolvido para a revista? Bom, para o livro. Isso é um trabalho bastante árduo, né? Então, não falando em avaliação, mas falando em análise, né? Porque tem que pegar todos os projetos e nós abrimos ele na ordem que nós recebemos. Nós nem sabíamos que ordem era isso. Cada projeto tem um número, né? Então, não tem assim, eu olho qual primeiro. Tanto faz qual tu olha primeiro. E abríamos os trabalhos em várias telas de computador, porque nós não tínhamos como abre um e fecha, e daí abre o outro, e como tu faz, né? Então, era uma questão que a gente foi olhando e existiam critérios no edital, né? E esses critérios do edital porque não tem como dizer, eu gostei, não é esse o mérito. Não é o critério, Não é o critério que nós estávamos avaliando não era eu gosto, eu não gosto. O critério era ver se ele estava contemplando os critérios que estavam estabelecidos no edital. Então, o que nós olhávamos era isso, era uma análise para ver se contemplavam os critérios ou não contemplavam os critérios. No momento que não completava, tirava fora. E no momento que contempla, não importa se ele não é uma nota, né? Então não é questão, é ver se ele contempla ou se ele não contempla os critérios. E claro que daí uns a gente via, esse aqui tem mais critérios e esse menos. E aí sim, nós, para conseguir organizar, a gente acabou separando os que contemplam todos os critérios ou parte deles e aquele que acaba não contemplando, que acabou então sendo desclassificados e que a gente nem fica sabendo quem é, né? Sim, porque simplesmente eu não tenho acesso a essa informação que é a parte boa do trabalho, porque essa é a parte interessante, é olhar o projeto e não olhar o profissional, né? Então é ver se o trabalho está contemplando ou não os critérios. Certo. Claro que acontece de olhar todos e aí, de repente, acho que nós temos que voltar naquele. Né? E aí volta e abre. Então, no fim, é um trabalho prazeroso, porque a gente gosta de estar próximo e a gente foi privilegiado de olhar eles de antemão, né? Olhar todos os trabalhos antes. Claro. Né? Então, é um trabalho que acabou, sim, levando muitos turnos, mas que, no fim, todo o processo é prazeroso de tu ver antes tudo que vai ser publicado no anuário, né? Para nós facilita, porque a gente consegue enxergar o livro com 6 meses de antecedência, muitas vezes. E como a gente tem vagas que foram definidas, classificadas por universidades e vagas que não foram definidas por universidades, a gente criou na linguagem gráfica, no projeto gráfico, uma diferenciação, que é uma estrela do lado do número da página, onde diz que esse projeto foi classificado pela Univates e Unisc. Certo. Então, o que a gente fez? Até é bom que tenham projetos classificados dessa forma e outros que não,
porque a gente criou o desejo dos profissionais participarem desse processo. São coisas simbólicas Certo. e figurativas que tu olha aquela estrela e diz, eu quero ter essa estrela no ano que vem Sim. na minha página. Então é tudo que a gente desenvolve no livro, e eu acho que as empresas desenvolvem também, e o mercado desenvolve também, ele tem como base o desejo, né? E quando a gente utiliza essa coisa tão forte e humana que é o desejo para um bom propósito, isso tem um poder, Um alcance, um alcance que a gente não consegue medir. Perfeito. Desde comentavas agora no intervalo que há uma relação também das empresas de vocês com os alunos do curso de arquitetura. Como é que se dá isso? Sim, já há bastante tempo, acho que uns 3 anos já, que as turmas vêm visitando a loja. Eu acho que é do André também, né? Também. Então, eles passam 1, 2 horas dentro da loja, a turma inteira, onde a gente fica conversando muito com eles, dando explicação sobre o produto, sobre a matéria-prima, sobre quem fez, sobre o acabamento, sobre textura, enfim, eles têm uma aula prática sobre o produto ali, né? Então, já há bastante tempo. E aí, esse livro, geralmente, a gente sorteia entre eles, e agora ele acabou de falar em desejo, é um objeto de desejo, porque eles adoram. Na hora que tu diz, vou sortear um livro, eles ficam esperando na saída por causa desse sorteio, e saem muito felizes com o livro, né? E esse livro se tornou tanto objeto de desejo que tu vê hoje ele na casa de amigos, tu vai em qualquer escritório de arquitetura, tu enxerga o livro, até as outras edições, né? E eu acho que é importante falar que até na Casa Cor de Porto Alegre esse ano tinha vários ambientes onde o livro Arque estava como uma decoração ali. Certo. Então, para ver o Perfeito. peso que o livro Conquistou se seu espaço. tornou, né? Perfeito. André, como é que é receber esses alunos lá na tua loja? Essa troca com o teu futuro arquiteto que vai estar no mercado? É um prazer receber os jovens, né? A gente Porque é fica diferente de estar recebendo o cliente, né? não, vocês como professores recebem os jovens todos os dias, né? Então isso eu acho que rejuvenesce e faz com que a gente ganhe um gás quando vem uma turma de alunos e mostre com um prazer diferente o trabalho da gente. Porque o que é? De novo, talvez eu me repita, é a prática. Talvez eu repita a Daisy. O que é o trabalho da arquitetura e o que o livro representa como objeto de desejo? Ele é a entrega. Para chegar na entrega, precisa muitos processos. Para chegar no diploma, precisa muitos processos. Então, a gente representa uma entrega. O que eles vêm lá? A gente vai mostrar uma partezinha do nosso trabalho, Certo. que é muito importante que seja bem feito, para que ele tenha uma entrega de um ambiente, ou de um prédio, ou de uma casa, ou de um condomínio, ou de qualquer coisa que ele vai realizar, de uma clínica, feita com profissionais que vão ajudar ele a chegar no final com aquilo que foi idealizado, ou melhor, né? Porque a arquitetura é obra construída também, se eu não me engano. Então, é importante isso. O profissional participando mais junto com a universidade, junto conosco, ele está muito perto da entrega. E o mercado ele vem mudando. A gente tinha poucos profissionais de comunicação, poucos profissionais de arquitetura, de todos os segmentos. Hoje a gente tem mais. Então, mais e cada vez mais esse profissional vai precisar entregar. E o livro ele representa a entrega. É isso que a gente traz. E voltando para a loja, é isso que a gente tenta explicar para eles. O cliente não compra só a teoria. Ele precisa também que a prática funcione, senão vira um produto que do sonho para virar um pesadelo é muito rápido, né? Então a gente quer que tenha uma realidade objetiva. Perfeito. Queria ouvir a professora Amélia em um outro lado dessa relação. Eu acho que uma das coisas fundamentais para comentar durante a disciplina de interiores que existe no curso, que é quando visitam as lojas, ali o aluno já aprende que ele tem que projetar para um perfil de um cliente. Né? Então, ele tem que desenvolver esse perfil de cliente, a professora troca em sala de aula, porque ele também não projeta para o seu gosto. Né? Ele tem que projetar para alguém, e para alguém que vai viver e vai querer estar bem dentro de um espaço. Então, eles buscam toda essa questão de tendência nas lojas, a questão da tecnologia,
E por trás disso eles têm que associar e aliar com alguma coisa que, como esse cliente vai estar esperando isso, né? Qual é o perfil do cliente? É um surfista assim, assado, e aí como é que eu enxergo isso lá na loja? E esse também foi um critério da avaliação dos projetos, né? Voltando ao assunto anterior, a primeira coisa que nós líamos em recebendo os trabalhos é o próprio briefing, né? E que dá o perfil do cliente. Exatamente, o perfil do cliente. Então, esse foi o primeiro critério de seleção, de tu ver assim, esse trabalho conseguiu chegar ao encontro desse perfil do cliente. Claro que praticamente todos. O próprio briefing já é um trabalho importante, né? Já é um Não trabalho só a importante. execução, mas identificar as características do cliente que vão levar o projeto. Exatamente, porque nós precisamos entender para quem é esse projeto. Então, eu não sei o cliente, mas eu sei o perfil dele. Né? Então, e esse trabalho é interessante porque o aluno vai aprendendo isso já durante a graduação e depois ele acaba fazendo isso de uma forma bastante automática no mercado. E é o que o André falou, agora eu estou 30 anos no mercado, eu tenho que voltar e eu escrevo o briefing. Né? Então, é algo que, na verdade, ele faz isso todo no dia a dia. Na hora que ele visita um cliente, a gente costuma dizer que quase o arquiteto tem que fazer um curso de psicologia junto, porque ele tem que fazer, entender, ele tem que conseguir, e aí tem a esposa, né, e o marido, e eles têm que se afinar, e o que eles estão querendo, o que eles estão buscando para a casa deles. Não é o briefing de um, é o briefing de uma família, É o briefing de uma família, e como são os filhos, e aí tudo isso o aluno vai aprendendo durante a graduação e ele chega lá na loja e vê a questão da tecnologia por trás. E daí ele, com muita vontade de usar isso, e que bom que ele está aprendendo tudo isso, e daí ele vê como eu faço isso dentro para esse cliente que ele está, né, projetando. Gustavo, uma última questão que eu queria te perguntar, não sei se vou te botar numa saia justa, alguma previsão desse anuário ir para uma versão digital, ou justamente pelo fato dele ser tão trabalhado, tão bem arquitetado numa publicação e ter toda uma qualidade de impressão, a ideia é deixar ele só no papel mesmo e não... Não, eu acho que qualquer coisa feita com carinho e de um modo artesanal, como antigamente se fazia, a gente tem uma ligação de afeto. Então, isso não vai ser substituído. Mas a gente está investindo em outras mídias, isso vai para a internet, vai por meio digital, a gente está trabalhando plataformas de vídeo. Perfeito. Então, a gente está com um projeto bem grandioso para o ano que vem. Então, teremos novidades. Sim, muitas. Ótimo, é importante isso também, né? Para a gente ampliar o alcance e a visibilidade aí da... É que elas se complementam, né? Perfeito. As não mídias... se substituem. Não, as mídias se complementam. E eu tocar esse livro, eu tocar essas páginas, nenhum tablet ou celular... Por enquanto está só na versão física. Por enquanto sim, mas vai se estender para as outras mídias. Ótimo, então já fechamos o nosso programa de hoje com novidades para o ano que vem, que a gente vai estar conferindo. Agradeço muito a presença de todos, parabéns pelo projeto. Que bom que o Vale, os nossos vales e a Serra ganham com esse tipo de condição, as empresas, os profissionais, o curso, né? Todo mundo afinando junto em bons conceitos. E muito obrigado a você que esteve nos acompanhando nesse nosso programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui na TV Univates, programa Centros. Até lá!